Irmãos, vamos abrir aí, por favor, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Nós estamos numa jornada de reflexões na qual Deus nos colocou para falar sobre liderança. Falar sobre liderança é falar sobre tudo na nossa vida, porque tudo passa pela liderança. Nós nascemos para liderar. Alguém tem dúvida disso? Depois das pregações, eu acho que ninguém tem mais, né? Nós nascemos para liderar. Nós recebemos da parte de Deus aquilo que as Sagradas Escrituras, a teologia, chama de mandato cultural para liderar. Então nós temos em Gênesis capítulo 1, Deus dizendo para o ser humano que Ele criou: dominai, dominai, dominai. A ideia de dominar é a ideia de liderar, é a ideia de cuidar, é a ideia de abençoar, exercer a mordomia em relação a toda a criação de Deus. Então, o mandato cultural para a liderança, ele se faz presente na vida de cada ser humano. Então, nenhum de nós pode dizer aqui que não nasceu para liderar. Todos nós nascemos para liderar. Em alguma esfera, em alguma área, nós nascemos para liderar. Os pais lideram os filhos. Os líderes das empresas lideram os seus funcionários. O dono da empresa lidera os seus liderados. E assim acontece em todas as esferas. Esfera governamental, esfera educacional. Sempre tem a liderança ali presente. E não é diferente quando se refere ao povo de Deus. O povo de Deus, ele sempre teve líderes. Sempre teve pessoas que estiveram à frente, conduzindo, guiando, com uma visão, com um propósito definido, dado por Deus, para que o povo de Deus pudesse trilhar o caminho das promessas de Deus. E trilhando o caminho das promessas de Deus, pudessem glorificar a Deus com isso. Mas a liderança é uma coisa mais complexa do que nós imaginamos, né? E por isso hoje nós vamos trabalhar uma coisa que para mim ela é fundamental, para que a gente entenda de fato o que é liderar. Porque em todo tempo a gente tem procurado demonstrar para vocês aqui, explicando nas Sagradas Escrituras, através das bibliografias que a gente tem trazido, de autores renomados como John Maxwell, né, como Danilo Figueira, Carlito Paz e muitos outros autores que escreveram muito bem sobre liderança. E não só escreveram muito bem sobre liderança, mas também se tornaram grandes líderes, líderes mundiais, líderes que são conhecidos por aí afora. Então a gente está tomando dessas fontes para falar com vocês, além, evidentemente, do mais importante que é a própria Sagrada Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está muito ligada à questão de entender o que é liderança e o que não é liderança. Nós vamos fazer isso tomando como base Êxodo capítulo 18, verso número 13. Eu falei para vocês se sentarem, mas como vocês são fortes, bonitos, né, vigorosos, eu vou pedir para vocês se colocarem em pé novamente. Só a dona Nilda, se quiser ficar sentadinha, fique. Só a dona Nilda está liberada hoje aqui. Tá bom? Então, Êxodo capítulo 18. O que nós temos nesse capítulo? Nós temos uma pérola preciosa no que se refere à questão da liderança. Eu diria que no Antigo Testamento, talvez este seja um dos capítulos mais chaves para a gente entender muitos pontos, muitas conexões sobre como liderar, o que é preciso estar incutido num trabalho de liderança. Então nós vamos ler a partir do verso número 13. Diz assim, queridos: E aconteceu que, a outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu povo, ao sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, eles declarem os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente
desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, leva tu as coisas a Deus, e declara-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que deves andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz viverá no seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Podemos sentar. Eu estava pensando essa semana, o pastor pensa. Eu estava pensando essa semana como que estas pregações elas estão reverberando na nossa mente e nosso coração sobre liderança. Eu já trabalhei com um grupo de liderança da igreja, 3 encontros, e preguei 2 vezes sobre liderança. Na primeira eu fiz questão de trabalhar a questão de que nós todos somos líderes em alguma esfera, e somos mesmo. Quer queiramos ou não, nós exercemos alguma influência na vida de alguém, especialmente na vida das pessoas da nossa família. Na segunda eu falei sobre, talvez, o ponto central da liderança, que é a questão da autoliderança. Usando aquela imagem da bússola, que fala sobre o líder 360 graus, que é uma figura incrível para a gente aprender, né? Porque ali a gente tem a bússola representando aquele líder que pode liderar tanto os seus liderados que estão acima, ao norte, tanto nas suas laterais, aqueles que são seus pares, aqueles que trabalham com você talvez na mesma repartição, que têm o mesmo tipo de ministério, né? E a liderança ao sul, que são aqueles na qual a gente precisa exercer uma liderança maior, uns cuidados maiores, né? O líder 360 graus, que é muito trabalhado hoje no mundo corporativo e que é muito visível nas Sagradas Escrituras, tem muitos exemplos aqui, né? José nunca foi o líder número 1, Daniel nunca foi o líder número 1, Davi, por muito tempo, ele não foi o líder número 1, ele nunca foi rei o tempo todo. Ele teve momento em que ele estava subordinado ao rei Saul, né? E tinha pessoas com ele. Então, eu estava pensando comigo essa semana como que essas coisas estão reverberando na nossa mente. Como que Deus está encaixando essas mensagens no coração de cada um de nós. Porque cada um de nós está vivendo em níveis diferentes. Cada um de nós tem aqui experiências diferentes, tem níveis de maturidade diferentes, né? Eu estava pensando sobre isso. E eu cheguei a algumas conclusões, assim, rapidamente, antes de já mergulhar aqui na nossa pregação. E uma das conclusões que eu cheguei é que eu acredito que realmente Deus está querendo incutir na mente de alguns de nós aqui a ideia de que realmente nós nascemos para liderar. Porque há muitos irmãos que talvez ainda não entenderam do grande potencial que tem, das grandes habilidades que tem, dos dons que tem para liderar. É possível que esses dons, esses talentos estejam adormecidos, estejam aquietados, quando na verdade o que Deus está querendo fazer é trazer todos esses dons, esses talentos, essas habilidades para frente, para a nossa vida, para que a gente possa assumir de fato e de verdade a liderança que Deus quer colocar em nossas mãos. Deixa eu dar um tempinho aqui para vocês olharem Dona Nilda, o conforto dela. Tudo bem, Dona Nilda? Então, eu acredito que talvez para alguns irmãos esteja reverberando dessa forma. Deus esteja falando assim: ei, peraí, está na hora de você se despertar.
Está na hora de você entender que você não nasceu para ficar estagnado, parado, talvez até sentado no banco. Está na hora de você assumir a sua liderança em alguma esfera. Talvez assumir a sua liderança na sua própria casa. Você como pai, você como mãe, você assumir de verdade a sua liderança. Porque acontece hoje de ter pais que não assumem a sua liderança dentro de casa. Essa que é a verdade. Os filhos dominam os pais. Isso é muito comum nos dias de hoje. Então, que Deus talvez esteja falando, não, está na hora de assumir a responsabilidade quanto a isso. Você é o líder. O dom foi dado para você, a capacitação foi dada para você, a posição de líder foi dada para você. Não deixe isso adormecido. Você é a pessoa certa para liderar dessa esfera que eu estou falando. Não deixe adormecido. Então assuma que você é o líder da sua casa, o líder daquilo que Deus colocou para a sua vida a partir dos seus dons. Talvez para outros Deus esteja dizendo assim, meus irmãos, está na hora de você aprender a se autoliderar melhor, a cuidar melhor do seu temperamento, a cuidar melhor da sua personalidade, a cuidar mais do jeito que você fala. Está na hora de você pensar um pouquinho, cuidar mais do seu problema de orgulho, do seu problema de soberba. Porque todas essas coisas, elas são impeditivas para que a gente exerça a nossa liderança de verdade. É a imagem daquela questão do ponto central da bússola, em que nós temos o ponto central, está ali, que é a questão da autoliderança. Se nós não tivermos uma autoliderança, nós não vamos liderar nem para cima, nossos liderados, nem para os lados, e nem para aqueles que estão abaixo de nós. Então, a autoliderança é fundamental. E quando eu pensei sobre isso durante a semana, me veio automaticamente o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Esse versículo ele é chave nesse ponto. Ele diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Trazendo para a questão da liderança, a ideia é o seguinte: cuida de você primeiro, para que você possa, ao estar são, ao estar sob uma autodisciplina, sobre um autocontrole, sobre um autodomínio, você possa desenvolver a sua liderança de uma maneira saudável, tanto para você como para as pessoas que você lidera. Então, é fundamental. E o que eu disse na célula na quarta-feira, para mim, o maior presente que um líder pode dar para os seus liderados, muitas vezes não é todo o conhecimento, a bagagem de conhecimento que ele tem, mas o maior presente que ele pode dar para os seus liderados é ele estando bem. É ele estando bem. O maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para um filho é estando muito bem. O maior presente que um líder de ministério pode dar para os seus liderados é ele estando bem. O maior presente que um presidente da república pode dar para um país é ele estando bem. Se nós estivermos bem, consequentemente os nossos liderados estarão bem. Esse é um princípio muito importante e que a gente precisa levar muito em consideração. Porque a gente tem vivido tempos em que é visível de líderes estão desgastados, estão esgotados, estão descompensados, não conseguem caminhar, não conseguem ter um rumo, não conseguem ter um prumo, e com isso, toda a liderança se desfaz facilmente. Uma outra coisa que me veio ao coração essa semana, nessa ideia de reverberar o que a gente já tem aprendido aqui, é que é possível que Deus esteja chamando algumas pessoas para trabalhar um nível de liderança maior. Eu não tenho dúvida de que as ferramentas que Deus tem nos dado aqui, os livros que vocês já estão lendo, que eu já passei para vocês, as pregações que nós estamos tendo, o curso de liderança que nós vamos estar fazendo, e uma série de outras coisas que a gente pode aprender hoje, usando os próprios meios das redes sociais. Tem cursos para se fazer, tem
as ferramentas são abundantes. Eu acredito que Deus pode estar falando com alguns de nós aqui, que está na hora realmente da gente subir de nível. Está na hora da gente ter experiências maiores com liderança. Talvez você fale assim, eu já sou líder de um ministério. Eu sou líder da empresa. Eu tenho sido líder da minha casa. Que bom, ótimo, bênção de Deus. Mas está na hora, talvez Deus esteja falando claramente para o seu coração, para o meu coração, que está na hora da gente subir de nível. Está na hora da gente subir um degrau maior no que se refere à liderança. Porque quanto maior estiver o nosso nível de liderança, maior estará o nosso nível de influência. Porque liderança é influência. E quanto maior a influência, maior é o nosso alcance com resultados. Pensando nessas coisas, durante a semana, a ideia que Deus tem me trazido ao coração é que nós precisamos realmente entender que Deus não está falando para nós sobre liderança de uma maneira aleatória. Deus não está falando assim para nós, olha, é mais um tema que a gente está ouvindo nas pregações de domingo. Não, há uma propositividade de Deus, há uma intencionalidade de Deus, há um mistério de Deus, há algo de Deus para que a gente seja melhor para Ele, mas melhor agora como um líder eficaz, um líder relevante, líderes que façam a diferença, líderes que sejam distinguidos, líderes que marcam presença onde estão, os ambientes que eles estão, sejam marcados pela presença dessa liderança, dessa influência que chega a transformar, a mudar contexto, a mudar situações. É isso que Deus tem falado para nós. Então, em nome de Jesus, essa ideia, não pense que nós estamos apenas num culto com uma pregação que você está ouvindo, que você vai levar para casa e que vai acabar por aqui, ou que vai ficar numa conversa apenas de uma célula. Não é isso. Por favor, abra sua mente, muda sua mentalidade, entenda que você faz parte desse processo divino de liderança. Liderança é algo profundamente bíblico, é profundamente divino. Liderança é para você exercer nas esferas que vocês estão. E é por isso que a gente tem trabalhado essas ferramentas aqui, trabalhado essas ideias. E meus irmãos, hoje nós temos ceia. Então eu não posso ser longo. Não vou ser longo. Eu vou precisar fazer apenas algumas pontuações sobre o nosso tema principal, que são os mitos da liderança. Os mitos da liderança. Se você for parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que existe uma confusão muito grande sobre o que é liderança. Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas sobre como elas podem desenvolver a liderança. E eu gostaria de trabalhar com vocês, tomando esse texto aqui como uma base, mas procurando outras passagens também, para passar esses mitos da liderança. E a gente precisa, preste atenção, por favor, meus queridos irmãos, a gente precisa entender quais são esses mitos da liderança para desfazê-los da nossa mente, do nosso coração, para que a gente exerça de verdade a liderança que Deus está colocando nas nossas mãos. E o primeiro mito que eu quero colocar para vocês aqui, que John Maxwell fala exaustivamente sobre ele, em todos os seus livros. Aliás, eu comprei praticamente quase todos os... Não, estou exagerando. Eu tenho mais de 50. Né? Eu comprei já mais de 15 livros do pastor John Maxwell, que é uma assumidade sobre o tema liderança. E eu estou mergulhando nesses livros dele. E uma das coisas que ele diz lá, exaustivamente, repetidamente, em praticamente todos os seus livros, que há mitos sobre liderança. E um deles que é muito evidente é o mito de que, para a gente exercer a liderança, é preciso que a gente tenha uma posição de liderança. É aquela ideia, eu só vou ser líder se eu estiver numa posição de liderança. Eu só vou ser líder se eu tiver um crachá de supervisor, um crachá de chefe, um crachá de coordenador, ou até mesmo de presidente.
muita gente acha que ao colocar um crachá desses no seu terno, no seu peito, vai como que absorver né, totalmente todo o conhecimento, toda a bagagem de liderança, apenas por ter assumido uma posição de liderança, uma posição oficial de liderança. A ideia aqui é que a posição, presta atenção, a posição faz o líder, quando na verdade é o líder que faz a posição. Liderar transcende títulos, transcende cargos. Liderar transcende você ter um cargo oficial em qualquer instituição que você participe. Isso é tão real, é tão visível, especialmente nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para esse texto, que nós temos a imagem de um homem chamado Jetro, que é o sogro de Moisés, que chega para Moisés, e Moisés está exercendo a sua liderança. Então, Moisés está no trabalho dele. E ele observa que Moisés está liderando o povo da maneira errada, porque ele está sozinho, com uma demanda enorme para atender o seu povo. Então ele fica sentado e o povo fica em pé, uma grande multidão fica em pé, de manhã até a tarde, para receber o atendimento do seu líder. O julgamento, as orientações do seu líder. E é muito interessante que Jetro chega, observa o contexto, e aí ele passa todas as orientações para Moisés, dizendo: olha, isso aqui que você está fazendo, isso aqui não é bom. Isso aqui é um problema sério de liderança, né? E Jetro então passa a trazer algumas explicações que a gente vai colocar para vocês um pouquinho mais à frente. Mas a ideia aqui, a princípio, é que é o seguinte, meus irmãos: quem foi Jetro na história do povo de Israel? Ele tinha algum cargo proeminente na nação de Israel? Não. Ele nem aparece como um líder do povo de Israel. Ele era um sacerdote dos Midianitas. Nada a ver com o povo de Israel. Mas nem por isso, sem ter um título, sem ter um cargo, sem ter uma função de liderança em todo o sistema judaico, o que ele fez? Ele teve a capacidade de chegar para o líder, grande líder da nação de Israel, que no caso era Moisés ali, e dizer para ele o seguinte: olha, eu estou aqui e eu quero influenciar você, quero liderar você dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, que nós podemos liderar não só para baixo, mas também para cima. Jetro está liderando para cima. Ele está liderando o líder número 1 da nação judaica. Sem cargos, sem título, sem nada, ele lidera o homem mais importante da história de Israel naquela época. Isso é tão interessante porque ontem eu estava assistindo a série The Chosen com a Suzana. Eu quase não assisto, mas ela está assistindo, eu peguei uma rabeira ontem e fui ver. E casou justamente com o texto que eu ia colocar aqui, que o nosso irmão Cleverton pregou muito bem, né? É aquela passagem que nós temos os discípulos, Mateus capítulo 20, verso 20 a 28, que nós temos aquela imagem dos discípulos reunidos e de repente uma mãe chega e fala assim: ó, escuta, é o seguinte, Jesus, deixa o meu filho ficar nesta posição aqui do teu reino, uma à direita, outra à esquerda, né? Deixa eles assumirem uma posição de liderança, né? Um lugar aqui de proeminência, né? É interessante isso. Jesus trabalha muito bem aquela situação, diz: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo não, hein? Né? Vocês não estão entendendo bem o que vocês estão pedindo. Mas Jesus depois diz uma coisa fundamental sobre liderança.
que a liderança é, sobretudo, a ideia de serviço. Aquele que quer ser o maior, né, que sirva. Porque o maior é aquele que serve. Ou seja, a liderança passa pela ideia do servir e não do ter a posição de liderança. Meus irmãos, como a gente pode trazer argumentos? Como a gente pode ajudar trazendo soluções, estratégias para o ambiente que nós estamos, para as pessoas que estão nos liderando, sem a gente ser líder? Quando eu olho o projeto nesse texto aqui, eu só vou citar porque o tempo é curto. Eu gostaria de trabalhar ponto por ponto, mas nós não temos tempo. Mas veja só as questões que ele coloca sobre liderança, como são extraordinárias para nós. Primeiro ele fala sobre descentralização de liderança. Uma das coisas mais terríveis para um líder é o líder centralizador. Nós temos aqui, de uma maneira não intencional, porque Moisés ele não era um líder centralizador, mas aqui ele estava atuando como um líder centralizador. Ele era o líder, ele estava só e ele fazia tudo o que era necessário ali. Líder descentralizador, ele trabalha sobre esse ponto. Ele fala sobre critérios de escolha de liderança. Meu Deus, ele diz, olha, escolha homens que sejam capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Escolha pessoas que não sejam avarentas. Existem critérios de escolha para se montar uma equipe de liderança. Eu já falei para vocês, John Maxwell, Bill Harbaugh, livro Liderança Corajosa. Qual o critério dele para exercer uma escolha? São os 3 Cs. Capacidade, caráter, combinação. Existem critérios de escolha. E aqui, Jétro está dizendo, existem critérios para você escolher. Você vai montar uma equipe, você vai descentralizar a sua tarefa, a sua liderança. Mas você precisa estabelecer critérios de escolha. Aqui ele fala sobre formação de liderança. Ele fala sobre liderança saudável. Porque Moisés está liderando, ele está se arrebentando todo, se desgastando todo. E Jétro fala assim, olha, se você fizer isso, você vai matar você mesmo, vai matar o teu povo. Então ele fala sobre liderança saudável. Que é um tema fundamental para os dias de hoje, como nós falamos. Ele fala sobre autoliderança. Ele fala sobre liderança eficaz, que produz resultados. Meus irmãos, que espetáculo que é esse texto aqui. Pena que a gente não tem tempo para trabalhar ele. Pena que a gente não tem tempo. Né? E aqui, Jétro ele se mostra sem ter posição oficial. Ele se mostra como um líder visionário, porque ele olha para a situação e fala assim, ó, isso aqui não dá certo, vai acontecer isso. Ele está tendo uma visão ampla da coisa. Moisés, que estava no burburinho da coisa, ele não estava conseguindo ver. Mas aquele homem chega, olha de fora e percebe, ó, isso aqui não vai dar certo. Se você não mudar isso aqui, a coisa não vai funcionar bem. Então ele se mostra como um líder visionário, um líder de atitude, porque ele chega e fala, olha, eu quero falar para você aqui, você é o grande líder, mas você está fazendo uma coisa errada. Ele se mostra como um líder solucionador de problemas, não como alguém que vem trazer problemas. Ele não vem e fala assim, ó, você está cometendo um erro e pronto, acabou. Não, você está cometendo um erro, mas deixa eu explicar para você. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para seguir essas orientações e a coisa vai ficar boa para você. Um líder solucionador de problemas. Um líder preocupado com o propósito principal da coisa. De ver o seu grande líder bem e de viver o povo bem. Uma liderança amorosa. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia de se posicionar, de ter um cargo, um título, não é ruim, é bom. A Bíblia fala sobre líderes que assumem funções. Nós temos textos bíblicos, como o de Efésios capítulo 4, verso 11 a 13, que diz, nós temos apóstolos, nós temos profetas,
Nós temos evangelistas, nós temos mestres. A Bíblia fala sobre presbíteros, fala sobre diáconos, fala sobre pastores, mestres. A Bíblia fala sobre homens que lideram cidades, bairros, países, nações. A Bíblia não tem problema com relação a uma questão de governo. O governo é uma questão até de uma criação divina. Deus nos governa. E Ele colocou a igreja também para governar na terra. Não tem nenhum problema com relação a isso. O grande problema é transformar a posição como a finalidade maior da liderança. Como se ter uma posição já é suficiente para que a gente exerça uma liderança. Mas não é. Não é. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: liderança é uma escolha e não um lugar. Liderança é mais disposição do que posição. Quando uma pessoa, ela realmente é líder, para ser bem sincero para vocês, ela nem se preocupa tanto com o cargo que ela tem, com o título que ela tem. É lógico que em alguns momentos, como Paulo, precisou defender o seu apostolado. Mas Paulo defendia não por vaidade, não por orgulho, não pelo fato de querer, eu sou o apóstolo, vocês simplesmente me reconheçam. Não, nada disso, não por vaidade. Paulo precisou fazer isso porque ao defender o seu apostolado, ele estava defendendo a causa maior, que era a sua própria pregação. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que você pode ser um grande líder. Você pode ser um líder incrível, exímio, sem exercer posição. Você não precisa ser um presbítero oficial para você ser um presbítero. Você não precisa ser um diácono oficial para ser um diácono. Você não precisa ser um líder de ministério para você ser líder de ministério. O fato é que se você já é líder, naturalmente as coisas vão te empurrar para assumir um cargo de liderança. Mas necessariamente você já pode ser um líder sem precisar ser um líder oficial. Então nós precisamos desmistificar. Nós precisamos tirar da nossa mente aquela ideia: eu só vou ser líder se eu ocupar um cargo de liderança. Mentira, não é verdade, é um equívoco. É um equívoco. Um outro mito. Não vou conseguir falar sobre todos eles aqui, certeza que não vou conseguir. Vamos ter que continuar no próximo domingo. Esse também é muito interessante. É aquela ideia de que eu só vou aprender a ser líder quando eu precisar ser líder. Quando eu assumir algum tipo de posição, aí que eu vou estudar, aí que eu vou me aprimorar, aí que eu vou me atualizar, aí que eu vou buscar ferramentas, conhecimentos. Meus irmãos, lê do engano. Lê do engano. A liderança, ela é um processo que acontece ao longo de toda a nossa vida. A liderança é algo que vai sendo forjado na nossa vida todos os dias. E a gente tem que estar preparado para exercer essa liderança em todo tempo, em todo momento, porque em qualquer hora, seja nas esferas que nós estamos, nas esferas do lar, na esfera de um trabalho, de uma empresa, de uma igreja, em qualquer lugar, um ambiente que a gente for frequentar, é possível que Deus queira que nós, naquele momento, a gente seja o líder daquele momento, o influenciador daquele momento. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós não precisamos chegar na oportunidade de falar, agora eu vou aprender. Não, você precisa aprender, você precisa desenvolver a sua liderança antes mesmo de você ser líder. É interessante, e como a gente vê isso claramente nas Sagradas Escrituras. A gente vai falar exaustivamente de nomes como José, Daniel e tudo mais. José tinha um chamado divino para ser líder desde pequenininho, uma visão.
os irmãos estariam sob a liderança, a família dele estaria sob a liderança dele. Mas ele foi líder naquele momento? Não, ele precisou passar por todo um processo de aprendizado, sendo forjado em vários momentos para ser o líder que ele foi, não só da sua família, mas também da nação de Israel e do Egito. E em vários momentos, mesmo ele não sendo já de cara colocado no cargo máximo que ele foi, que foi o seu segundo do Egito, a gente percebe que ao longo da sua história, ele foi assumindo, desenvolvendo a sua liderança em grupos, em espaços menores. Ele foi o líder da casa de Potifar. Ele foi o líder da prisão. E tudo isso foi fazendo com que ele estivesse aprendendo, desenvolvendo a sua liderança naquilo que era menor, para depois ser colocado no maior. Daniel a mesma coisa. Davi a mesma coisa. Davi, antes de ser líder, o grande rei, ele foi líder de um exército. E de um exército que era complicado liderar. Era ralé da época. Era os improváveis da época. Ele pegou toda aquela, desculpa a expressão, não está gravando mesmo? Pegou aquela cambada toda lá, de gente que ninguém dava nada, e grava não. Pegou aquela cambada toda e falou assim: eu vou liderar esse povinho aqui, eu vou liderar esse grupo aqui. E ele liderou com excelência. E depois, quando ele chegou ao reinado de Israel, ele foi o melhor rei de Israel que nós temos na história do povo de Deus. Mas ele foi trabalhando a sua liderança, foi aprendendo da liderança ao longo da sua vida. Então, se você chegar e falar para mim assim: ah, pastor, o dia que eu for líder de alguma coisa, eu vou correr atrás de liderança. Desculpe, meu irmão, minha irmã, mas você está errado. A liderança, ela independe de cargo, a liderança é algo mais dinâmico do que isso. A liderança acontece quando você pode estar do lado de uma pessoa só. Quando você está com uma única pessoa, a tua liderança pode estar sendo exercida com excelência ali. Liderança não acontece do dia para a noite. Então, o que nós precisamos entender é que se alguns de nós aqui almejam ser o líder, olhe para mim, por favor, meus irmãos. Se vocês almejam ser líderes de uma esfera maior, crescer numa empresa, se você quer ser líder na sua casa ou na comunidade, se você tem isso de Deus para a sua vida, saiba de uma coisa: não espere chegar lá para você aprender. Comece a desenvolver agora. Comece a buscar ferramentas. Vai ler os livros sobre liderança. Vai fazer cursos sobre liderança. Vai ouvir sobre liderança. Se aprimore. Comece a liderar a sua própria vida. Comece a trabalhar técnicas dentro da sua casa para que seus filhos sejam influenciados pela sua liderança. A mudança de mentalidade, ela entra aqui. Ah, mas eu sou... Não, você não é. Você é a pessoa de Deus, colocada por Deus para liderar alguma esfera. Guarde isso, por favor. Então se aprimore, busque recursos para isso. Há uma palavra interessante que eu quero trazer para vocês aqui. Uma citação. John Oden. Ele diz assim: quando a oportunidade surge para assumir uma liderança, por não estar preparado, pode ser tarde demais para se preparar. É aquela história da pessoa que está procurando um trabalho, mas ele não se prepara para aquilo lá. E aí quando chega, quer se preparar na hora, e não dá tempo para isso, porque a fila anda rapidamente. Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, há tanta coisa que eu queria falar para vocês aqui, mas eu quero trabalhar só mais um mito. E aí a gente continua no próximo domingo, porque a gente vai participar da ceia. Que é o mito que diz que se nós adquirirmos
todo conhecimento, automaticamente nós seremos líderes. A ideia é o seguinte: conhecimento, de fato, é poder. Quem domina uma área tem poder. Quanto mais ele tem bagagem, capacidade, conhecimento, mais ele vai ter poder. Se você for ao médico, se tiver um problema de saúde, você vai chegar ao médico, uma das primeiras coisas que você vai procurar saber, esse médico é capacitado de verdade, ele conhece de verdade, ele vai resolver meu problema de verdade. Então esse médico, tendo muito conhecimento, ele vai ter poder sobre você, ele vai dizer, nós temos que fazer isso, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E você vai ficar quietinho e vai fazer. Porque é ele que é o dono do conhecimento. Agora, ter todo o conhecimento não implica em exercer sempre liderança. Meus irmãos, é impressionante como nós temos pessoas que são inteligentíssimas, com uma bagagem de conhecimento que chega a impressionar. São pessoas que estão aí, na ponta, se despontando com seus conhecimentos. Mas, mesmo tendo toda essa bagagem, elas não têm uma coisa que é fundamental na liderança, que a gente tem falado exaustivamente aqui. Elas não têm a capacidade de estabelecer relacionamentos, de criar seguidores. Olhando para as Sagradas Escrituras, isso automaticamente me veio à mente quando eu estava preparando essa mensagem, me veio todos aqueles líderes religiosos da época. Impressionante. Conhecedores profundos da lei. Exímios conhecedores da lei. Falavam com fluência sobre a lei. Citavam textos da lei com uma facilidade imensa. Mas eles não tinham uma capacidade de fazer o que Jesus fez. Jesus tinha a combinação perfeita, muito conhecimento, que todo líder tem que ter muito conhecimento do que ele está fazendo. Mas ele precisa ter muita capacidade de relacionamento. Essa é uma grande diferença. Então, se você chegar e falar assim, se eu ser o número 1 de entendimento disso, então eu vou ser um grande líder. Não é verdade. Você pode ser o número 1 de conhecimento em determinada coisa, mas se você não tiver a capacidade de transformar esse conhecimento em uma plataforma que vai te levar a ter relacionamentos, a abençoar pessoas, você nunca vai ser um líder de verdade. Eu fico pensando às vezes assim, sobre nosso nível de liderança como igreja no nosso tempo atual. Nós nos gabamos muitas vezes de termos um conhecimento tão profundo das Sagradas Escrituras, da teologia. Nós somos capazes de ter uma discussão muito acalorada, profunda sobre as doutrinas cristãs, as doutrinas bíblicas. Nós podemos falar aqui com muita tranquilidade sobre a doutrina da predestinação, doutrina da eleição, da santificação, da justificação, da reconciliação. Nós podemos adentrar nesse mundo de conhecimento, de teologia, e nós podemos entrar e falar assim, nossa, nós temos um poder incrível de conhecimento, mas para que serve todo esse conhecimento? Para que serve todo esse poder se nós não influenciamos? Se nós não lideramos as pessoas, usando esta bagagem que nós temos, usando esse conhecimento que nós temos. Meus irmãos, nós como igreja, eu tenho falado exaustivamente aqui, nós deveríamos ser os protagonistas da liderança desse mundo. Nós temos um conhecimento mais profundo que existe, só que o que nós fazemos com ele, muitas vezes nós engavetamos, nós guardamos.
E aí nós queremos que Deus, Ele atue, Deus crie os seus movimentos, mas só que Ele faz isso através de nós. Somos sal e luz. E se nós somos sal e luz, significa que toda a nossa bagagem de conhecimento bíblico, teológico e todos os outros tipos de conhecimento, eles precisam ser plataformas que vão nos levar a exercer essa influência de sal e luz nessa terra onde nós estivermos. Todo grande líder tem que ter muito conhecimento, mas todo grande líder precisa fazer do conhecimento uma plataforma para alcançar as pessoas, alcançar, abençoar a vida das pessoas. Quando eu olho para essa história de Jétro, eu olho um homem maduro, experimentado, que tinha sim uma bagagem grande para ele falar tudo isso, o que ele falou para Moisés, mas ele não engavetou. Ele colocou à disposição do seu líder maior, que era o seu líder, Moisés, o líder da nação de Israel. Esse é um mito que a gente tem que começar a quebrar. A gente fica correndo, meus irmãos. Olhem para mim, por favor. A gente fica correndo, às vezes a todo momento, na internet, pessoas que têm grande conhecimento. Tudo bem, vai lá, procure. Busque tudo que você possa imaginar. Todas as teorias, estratégias, conhecimentos possíveis. Mas, por favor, não pense que isso vai te fazer uma pessoa influente, se você não usar isso por Senhor. Posso falar mais um? O mito de acharmos, esse aqui é muito boa, de acharmos que gerenciamento é o mesmo que liderança. Muita gente faz confusão. O pastor John Maxwell, no seu livro Você Nasceu para Liderar, Líder 360 Graus, Liderar a Influência, ele fala também de que muita gente acha que ser um bom gerenciador significa ser um bom líder. Não é. O bom líder, geralmente ele costuma ser um bom gerenciador. Mas o bom líder, ele é acima de tudo um influenciador. A principal diferença de alguém que é um bom gerenciador é que o gerenciador, ele se preocupa, ele se concentra, o seu campo de atuação é de manutenção de sistemas e processos. Então ele está diante de um contexto em que as coisas precisam estar ajustadas, organizadas. Precisa estar nos seus lugares, devidos lugares, para as coisas funcionarem. O gerenciador, ele olha para o contexto e ele tem sim uma capacidade grande de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isto é uma bênção. É um dom. É uma graça maravilhosa. Mas o líder, ele não é aquele que está apenas preocupado em organizar os sistemas, em colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele está, na verdade, interessado em virar as coisas de perna para o ar para fazer as coisas mais certas. Ele está interessado em realizar as mudanças necessárias de acordo com a visão que ele recebe, para que haja mudanças consideráveis, conceituais, mudanças culturais. Quando a gente olha para Jesus, Jesus não chegou com a missão, com a tarefa de chegar e vamos reorganizar a religião, vamos reorganizar o culto, vamos reorganizar as leis. Não, eu vim aqui para criar uma coisa nova. Eu vim aqui para trazer uma visão nova. Eu vim aqui para trazer uma abordagem nova. Eu vim aqui para trazer uma coisa que vocês nunca viram, nunca experimentaram. Eu estou querendo tirar vocês desse tempo aqui que vocês estão enclausurados com a lei, para vocês entenderem que há uma maneira diferente de se relacionar com Deus, baseado na graça de Deus. Então, aquele que gerencia é bom, é um dom lindo. Mas
o que é líder, ele olha lá para frente. O que ele está querendo dizer assim, eu estou querendo criar realmente uma coisa exponencial, fora do comum. Deus deu dons para alguns irmãos e irmãs gerenciar muito bem. Mas o que Deus quer realmente é líderes que saibam chegar num contexto e falar, olha, tem uma visão diferente, temos que partir para esse caminho, temos que fazer isso, porque há coisas novas de Deus para nós. Engraçado que não está aqui no meu script aqui. Quando Deus chamou Abraão, ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que ele não podia ficar no mesmo lugar. Deus estava levantando um líder, não um organizador, um gerenciador. Está levantando um líder que ia gerar uma nação poderosa, chegando a Jesus e chegando a nós. A coisa é mais elevada do que a gente imagina. Então, o ideal é fazer a combinação. O ideal é a gente abrir o leque da nossa mente e entender que se nós somos exímios gerenciadores, se nós somos precisos na organização dos detalhes, nós precisamos, de alguma maneira, transportar toda essa capacidade de gerenciamento e naquilo que nós chamamos de influência. Porque aí nós vamos estar ligando gerenciamento com liderança, influência de verdade. E é isso que Deus quer para nós. Pergunto para vocês. Deus quer que a gente fique gerenciando esta igreja aqui? Vamos gerenciar os problemas da igreja, os pepinos que aparecem na igreja. A questão financeira da igreja, vamos gerenciar. Vamos gerenciar aqui os ministérios, vamos ficar aqui organizando os ministérios. Tudo bem, faz parte. Agora, é só isso? É para isso que nós estamos aqui? Deus quer que nós sejamos gerentes ou líderes? Vocês não sabem da minha vontade de continuar pregando aqui até o meio-dia. Para ser bem sincero para você. Tal, isso é apaixonante para o meu coração. Tal como isso é uma energia assim poderosa que corre nas minhas veias. Porque claramente eu vejo que Deus está querendo nos elevar de nível. Com uma nova mentalidade. Não como uma igreja que gosta de ser uma igreja que a gente seja mantenedor, gerenciador, mas é uma igreja que nos leve a pensar em expansão, em avanço, crescimento, influência poderosa nos mínimos detalhes, no dia a dia da nossa vida. Meus irmãos, eu tenho pedido, chorado. Suzana é testemunha disso. De vez em quando a gente chora juntos. Pedido, chorado. Para que a gente não perca esta vibe que Deus está nos levando a viver. A gente não perca esse movimento que Deus está nos fazendo viver, de entender que nós não temos uma missão de sermos cristãos que não marquem o território. Nós precisamos ser, olhem para mim, por favor. Eu quero que vocês guardem o que eu vou falar para vocês. Marcar o território significa ser uma igreja apostólica. Sabe o que é uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica, o que é um apóstolo? Um apóstolo, esse é um termo já que Jesus não inventou esse termo.
Esse termo já havia muito antes. Os romanos conheciam esse termo. E o que era um apóstolo? O apóstolo era alguém que era comissionado para ir para uma determinada região que tinha sido invadida, e esse apóstolo vai, e ele vai para quê? Ele vai para inculcar na mente daquelas pessoas a cultura do seu reino. O que os gregos faziam? Exatamente isso. O que os gregos faziam? O que os babilônicos faziam? Os babilônicos, eles tinham a cultura de pegar os seus povos e levar para a sua nação, e ali eles aprendiam da cultura babilônica, era inculcar a cultura. Os gregos faziam isso, os romanos faziam isso, era uma estratégia de guerra. Porque a ideia é a seguinte: se você deixa aquele povo lá, sem alguma coisa inculcando, uma cultura sendo impregnada na vida daquele povo, aquele povo ia se rebelar de novo. Mas se eles se começassem aos poucos a se tornando parte da cultura, da história daquele povo que entrou e venceu a batalha, aquele povo não teria força para se revoltar novamente. Ser uma igreja apostólica é ser uma igreja que ocupa o seu lugar, é ser uma igreja que entende que ela faz parte do reino de Deus, e o reino de Deus, o reino dos céus, ele chega num lugar, ele precisa tomar conta daquele lugar, influenciar aquele lugar com os valores do reino, com a cultura do reino, com os sinais do reino, com as amostras do reino de Deus. Então tudo isso passa por questão de liderança. A nossa liderança é uma liderança que passa por esse princípio de que somos uma igreja apostólica, uma igreja que foi colocada para tomar parte da cultura, do território onde nós estamos. Vocês entenderam? Ficou claro? Que Deus nos dê a graça. Nos dê a graça de sermos apóstolos de Cristo na nossa casa. Valores, cultura do reino de Deus dominando o nosso lar. O nosso trabalho, valores, cultura do reino de Deus impregnando aquele lugar. Na igreja, onde quer que nós estejamos. Isso é exercer liderança. Não para nós, para a glória do Senhor. Vamos colocar em pé.